Eu quero saudar a todos amados com a gloriosa paz do Senhor Jesus. Que Deus abençoe, que Deus cubra de bênção, que Deus venha transformar dias após dias você, seus filhos, sua família e todos aqueles que você coloca em oração. Amados irmãos, a gente está aqui todos os dias fazendo esse programa na pureza e na vontade do querer de Deus, aquilo que Deus quer para a gente passar para outra pessoa, passar para os amados irmãos que precisam ouvir uma palavra, evangelizando pessoas, levando essa palavra adiante, como o Senhor já nos deu a ordem e de pregar o meu evangelho a toda criatura. E desde já, irmão, quero pedir para você compartilhar, me ajudar, fazer esta obra maravilhosa que Deus tem me despertado todos os dias, irmão, para mim vir aqui orar, deixar uma simples palavra, palavra essa que edifica, palavra essa que vai levar você no roteiro certo que Jesus Cristo de Nazaré quer. E eu quero, que você me ajude a evangelizar, passar essa mensagem via WhatsApp, via, as redes sociais, para que a gente venha, fazer a vontade de Deus, fazer aquilo que o Senhor nos ordena todos os dias e de pregar o meu evangelho a toda criatura. Então, amados, é muito difícil, não é fácil a gente ter que arregaçar as mangas, e vir aqui falar desse evangelho. Não é fácil, a gente faz por onde, a outras pessoas entendam que é o Senhor Jesus que sara, que purifica, que está todos os dias lado a lado com ele ali, a partir do momento que ele aceita, a partir do momento que ele quer, a partir do momento que ele entende tudo aquilo que Deus está querendo na vida dele, com ele, e até mesmo com alguma pessoa que está passando por dificuldade, pessoas que estão passando por momentos que só Jesus possa, ver e contemplar aquilo que aquela pessoa está vivendo. Então, a gente vem aqui todos os dias trazer uma palavra, orar por essas pessoas, dizer que Deus é na vida delas, dizer que Deus liberta, dizer que Deus é o mesmo, Ele não mudou e Ele está todos os dias querendo que você entenda o que Ele quer com a gente todos os dias. E a palavra que eu vou narrar hoje você vai encontrar aí no livro de João, o capítulo 4, a partir do verso 6 em diante. Aleluia, louvado seja o santo nome do Senhor. Aonde o Senhor Jesus, ele já vinha de um trajeto que começaram a persegui-lo, os sacerdotes começaram a persegui-lo, começaram a achar que ele estava, querendo ser o que ele não poderia ser dentro daquele sistema que eles tinham ali, daquele arrumadinho. Mas o que eu quero citar aqui é algo muito, muito mais profundo, que é sobre uma mulher de Samaria, mulher essa que Deus tinha algo com ela, Deus tinha algo que era bem chamativo à vida daquela mulher. Louvado seja o santo nome do Senhor. E se você for meditar aí na palavra, aonde começou a perseguição dos religiosos da época, foi no verso 1 aqui, de João 4, verso 1. Mas aonde a gente vai falar é aqui, a partir do verso 6 em diante, aonde o Senhor Jesus, ele vem, e se encontra ali numa fonte de água, ou seja, num poço, aonde Jacó tinha determinado aquele poço ali e tinha deixado aquele poço para aquele povo de Samaria. E ali havia uma mulher que ia pegar água sempre na hora que não tinha ninguém. Ela sempre estava indo pegar água na hora que não tinha ninguém. Então o Senhor resolveu marcar um encontro com esta mulher. O Senhor Jesus resolveu marcar um encontro com esta mulher. E a palavra, você vai ver que esta mulher, ela tinha por tendência de entender que o Senhor Jesus era o nosso Salvador, era aquele que vinha para nos mostrar o que é salvação, nos mostrar o que é
viver uma espiritualidade para com ele. Jesus então pede água aqui no verso 7, Jesus pede água a ela e ela diz: como eu vou tirar água se o poço é fundo e tu não tem nada para tirar água? E Jesus vai conversando com ela, dialogando com ela e diz assim: se tu soubesse quem te pede água, tu daria água e ele te dá água da vida, água esta que tu não vais ter sede nunca mais. Então essa mulher se interessou-se pela conversa que Jesus estava tendo com ela. E no verso 13 aqui você vai ver que ela começa a dialogar com Jesus, Jesus começa a conversar com ela e vai nas profundidades mais. E só ele sabia do que estava sucedendo. A palavra também vai dizer que os discípulos do Senhor tinham ido à rua comprar comida. Ou seja, Jesus, no momento que chegou ali, ele chegou para conversar com aquela mulher mesmo. Ele chegou para passar o que é entender, para ela entender o que é Jesus Cristo. Os discípulos tinham saído, ela chega na hora certa para pegar, louvado seja o santo nome do Senhor, algo ali naquele local. Então, a partir do momento que Deus quer algo comigo e contigo, ele marca encontro, irmão. E ele sabe da hora certa, ele sabe da hora exata para que a gente entre neste movimento que é Jesus Cristo de Nazaré. Nesse entendimento que é Jesus Cristo de Nazaré. Essa mulher, ela no começo, ela não estava entendendo nada. No começo, ela não estava querendo aceitar que Jesus Cristo era a água da vida. Jesus Cristo era aquele que veio para mostrar àqueles todos religiosos da época ali que ele era o homem que estava ali para ser o salvador daquele povo. É tanto que o povo de Samaria tinha uma rixa com os judeus, mas ela diz: como vocês judeus tem coragem de vir me pedir água? Como vocês judeus tem coragem de vir aqui me pedir água? Então o Senhor queria passar o quê? Queria passar algo mais profundo para ela e pergunta: cadê o teu marido? Cadê o teu esposo? Aí manda ela ir chamar ele e verdadeiramente ela diz: eu não tenho esposo. É aí onde entra a conversa, é aí onde Jesus começa mais profundo com ela e diz assim: verdadeiramente tu falasse a verdade, tu não tem marido, mas tu já tivesse 5 e todos que tu tivesse não era teu. Louvado seja o santo nome do Senhor. Olha só, irmão, que profundidade. Então Deus começa o quê? A revelar o mais profundo desta mulher. E quando ela percebe que o Senhor Jesus é um profeta, um homem de Deus, ou seja, o próprio Filho de Deus, ela diz: vejo que tu és profeta, vejo que tu és um profeta. Louvado seja o santo nome do Senhor. Então, a partir desse momento aí, ela começa a entender que o Senhor Jesus é aquele Messias prometido. E a palavra vai dizer que ela diz que ela sai em todas as aldeias. A palavra diz que ela saiu falando do evangelho, saiu pregando, né, Jesus Cristo de Nazaré, e ela tomou entendimento do que é ser, né, do que é ser tocado por Deus, do que é ser tocado por Jesus Cristo. Irmão, a partir do momento que eu e você somos tocados pelo Senhor Jesus, a gente tem essa vontade de fazer com que as pessoas entendam que é Jesus de Nazaré, o nosso mediador, que é Jesus de Nazaré, o nosso caminho, a verdade e a vida. Quando a gente toma entendimento, quando Jesus toca na gente de verdade, a gente pensa em ver o seu próximo bem. Pensa em ver as pessoas que estão, né, na pior, ver elas bem. Essa mulher aqui, ela tinha casamentos, já 5, né? E todos eram frustrados. Todos eram, infelizmente, era de água abaixo, ia de água abaixo. Mas o Senhor chegou e conversou com ela. O Senhor chegou
e tocou naquilo que mais preciso. Ou seja, o Senhor está sempre, todos os dias, irmão, querendo nos tocar naquilo que a gente, naquela área que a gente vê que a gente acha que não tem saída, eu sempre estou fazendo, sempre está dando errado, eu sempre estou querendo, mas as coisas nunca saem do jeito que eu planejo, do jeito que eu bolo para dar certo. O que é que está acontecendo? Irmão, pode ser que você tenha, né, um chamado com Deus e está trabalhando ao contrário daquilo que Deus quer para a sua vida. Você tem algo que Deus quer mostrar para você mais profundo e você está trabalhando ao contrário do que Deus quer. Louvado seja o santo nome do Senhor. E a partir do momento que essa mulher entendeu aqui, a partir do momento que ela viu que ele era e ele é, ela tomou a decisão certa. Eu vou falar desse Jesus para o povo de Samaria. Eu vou falar deste Jesus para os pecadores de Samaria. As pessoas que precisam ser saradas, as pessoas que precisam ser, né, tocadas pelo meu Jesus, eu vou falar. Essa, muitas das vezes, irmão, essa decisão que está faltando na minha vida e na tua vida. Muitas das vezes é essa decisão que está faltando para que a gente venha o quê? Se encaixar naquilo que Deus quer. Deus quer ver a gente, irmão, todos nós bem. Deus quer ver a gente, todos nós prosperando, andando para frente, sendo feliz no casamento, sendo feliz nas questões financeiras, sendo feliz em tudo, em todas as áreas falando. Deus quer ver a gente bem, irmão. Agora, muitas das vezes é eu que sou, né, teimoso, é eu que sou, né, quero sempre ir ao contrário daquilo que Deus quer. Aí por isso muitas das vezes eu fico amarrado em algumas coisas que não provém de Deus. Deus já queria muito tempo que eu tivesse largado aquilo ali e eu fico insistindo em coisas que não tem nada a ver mais com aquilo que Deus quer. Louvado seja o santo nome do Senhor. Essa mulher aqui, ela já tinha tido 5 casamentos, irmão. 5 casamentos, ou seja, já tinha vivido com 5 pessoas diferentes. E nenhuma daqueles homens era dela. Nenhum daqueles homens era verdadeiramente o homem que ia fazer ela feliz. Louvado seja o santo nome do Senhor. E quando o Senhor revela isso do mais profundo dela, ela diz: vejo que tu és um homem de Deus. Vejo que tu és um homem que fala a verdade de Deus. Louvado seja o santo nome do Senhor. Ela primeiro queria, né, mostrar que aquele poço tinha sido Jacó que tinha feito ali e estava ali há muitos anos. O povo tomava água, pegava água dali, dava água aos seus bichos. E ela quis dizer: és tu maior de que o meu pai e o pai de todo esse povo, Jacó, que deixou essa fonte de água para nós? E o Senhor Jesus começa a conversar com ela, e ela toma entendimento. Rapaz, eu vejo que Ele é. Eu vejo que Ele é. Então, irmão, quando a gente toma entendimento do que Jesus é em nossas vidas, quando a gente toma entendimento do que Jesus pode transformar em nossas vidas, a gente vai ver que a gente tem teimosia que deixava a gente, né, em outro sentido, deixava a gente em outros patamares que não provinham de Deus. Essa mulher entendeu e disse assim: peraí, agora eu estou entendendo, tu és profeta de Deus, eu vou fazer o que tu verdadeiramente veio mostrar que a gente deve fazer. Eu vou falar do teu poder, eu vou falar do teu evangelho a toda criatura. Louvado seja o santo nome do Senhor. Então, amados irmãos, que você medite aí nessa palavra, em João, né? João 4, a partir do verso 6 em diante. A mulher de Samaria, o Senhor Jesus tinha um encontro com ela ali, justamente naquele poço onde ela pegava água, no horário que não tinha ninguém, no horário que poucas pessoas iam pegar água. Então ele viu, né, a necessidade dela
para com ele. Ele viu e passou aquilo que ela precisava para entender que ele é o Jesus que sara, o Jesus que purifica. E da mesma forma, irmão, é com você. Seja qual for a situação que você esteja vivendo hoje, entrega a sua vida a Jesus. Faça com que Jesus venha a ser o que? Prioridade naquilo que ele quer trabalhar na sua vida. Louvado seja o santo nome do Senhor. Deixa de ser duro, deixa de ser insistente, deixa de ser essa pessoa que por muitas das vezes fica pensando que as coisas que te oferecem alguma coisa é melhor do que estar na presença de Deus, do que estar se esforçando dias após dias para estar na presença de Deus. E quando você tomar esse entendimento, quando você vir aqui nesta palavra, começar a meditar nesta palavra, começar a entender as coisas que o Senhor está querendo passar para você, você vai cair na real aqui nessa mulher de Samaria e vai dizer: verdadeiramente o Senhor fazia tempo que queria trabalhar na minha vida. Verdadeiramente o Senhor fazia tempo que queria que eu falasse desse evangelho poderoso a outras pessoas que precisam ser sarada na mesma área que eu fui sarado. Eu não sei, irmão, qual é a área que você precisa ser sarado, mas o Senhor sabe. Eu não sei, irmão, qual é aquilo que tanto te corrói por dentro, mas o Senhor sabe. Aquilo que deixa você, com a autoestima baixa, aquilo que deixa você com aquele semblante caído, o Senhor sabe todas as coisas. O Senhor sabe que isso sucede na vida de cada um. Aquilo que está, oprimindo, aquilo que está, te deixando em estado de depressão, o Senhor cura, o Senhor sara, o Senhor retira tudo isso, arranca com sua mão poderosa e faz com que você seja uma nova criatura. É isso que Deus quer. Ele é a água da vida, Ele é a ressurreição, Ele é aquilo que você precisa para ser nomeado um filho de Deus, uma filha de Deus. Em nome de Jesus, irmão, eu quero orar por mim, por você. Estava orando ali, quero permanecer orando aqui por todos esses que faz, esse trabalho comigo, que não é eu só, é eu e mais vocês, irmão, que compartilha, vocês que chegam, a passar via WhatsApp nos grupos, em outras comunidades, que tem, em outras redes sociais que tem. Então, irmão, eu fico muito grato porque eu vejo que tem pessoas que ainda dão as mãos para fazer aquilo que Deus quer que a gente faça. Louvado seja o santo nome do Senhor. Oramos. Deus amado e querido, Pai, soberano de todas as coisas. Grato, Senhor, por cada um, Senhor, que está aqui comigo, Senhor, fazendo, Senhor, essa evangelização, fazendo, Senhor, esse programa dias após dias, Senhor, e levando o Teu evangelho, Senhor, a pessoas, Pai, que precisam ouvir aquilo que o Senhor tem de transformar, aquilo que o Senhor tem, Pai, de fazer na vida de cada um. Meu Deus, em nome de Jesus, Pai, vai, Senhor, trabalhando na vida de cada um, assim como o Senhor, Pai, trabalhou e transformou essa mulher de Samaria. Senhor, em nome de Jesus, Pai, faz, Senhor, o impossível acontecer, meu Pai. Em nome de Jesus, Pai, faz, Senhor, aquilo, Pai, que é preciso, meu Deus, para que a pessoa entenda, Pai, esta palavra, para que a pessoa entenda, Senhor, que é o Teu poder, a Tua glória, Senhor, transformando de dentro para fora. Oh, Jesus Santo, Jesus querido, Pai amado e querido, Tu és poderoso, Senhor, para fazer muito mais, Senhor, na vida daqueles que crê, na vida daqueles, Pai, que querem, Senhor, uma restauração, uma transformação. Meu Deus, em nome de Jesus, Pai, vai, Senhor, trabalhando, vai fazendo, Senhor, algo novo, Pai, em nome de Jesus, Pai. Transforma, Senhor, transforma, Pai, a vida, Senhor, dos meus. Transforma, Senhor, a vida dos meus filhos. Transforma, Senhor, a vida dos meus irmãos, Senhor, cada dia, Senhor. Vai, Senhor, trabalhando na vida de cada um. Meu Deus, trabalha na vida, Senhor, de cada um que compartilha essa mensagem, Senhor. Faz, Senhor, o impossível acontecer, meu Deus. Eu não sei, Pai, quais são as situações precisas, mas o Senhor sabe, o Senhor conhece. O Senhor sonda cada um coração, Senhor. Em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Entra, Senhor, com providência, Pai, na vida de cada um. Faz, Senhor, com que eles venham entender, meu
Pai, que é o Senhor, Pai, que trabalha, que é o Senhor, meu Deus, que transforma, em nome de Jesus. Ó Santo Deus de Israel, eu entrego, Senhor, em tuas mãos, cada um, Senhor, que precisa, Pai, de uma cura, que precisa, Senhor, de um milagre, que precisa, Senhor, de uma transformação, que precisa, Senhor, de uma libertação, em nome de Jesus. Pai, trabalha na vida destes, faz, Senhor, fazendo, Pai, o impossível acontecer, faz, Senhor, com que o teu nome venha a ser glorificado, exaltado, Senhor, através dessas pessoas. Santo Deus e maravilhoso Pai, quebra, Senhor, todo vínculo do mal, Senhor, tudo aquilo que não provém de Ti, Senhor. Meu Deus, abençoa essa comunidade onde eu moro, Senhor, do início até o final. Abençoa as crianças, Senhor, deste lugar. Abençoa os idosos, Senhor, e todos aqueles que precisam, Senhor, de uma libertação. Meu Deus, eu entrego em Tuas mãos, Senhor. Transforma, Senhor, a vida de cada um. Meu Deus, liberta, Senhor, a vida de cada um, Pai, que precisa ser liberto. Meu Deus, vai trazendo, Senhor, Teu povo a Te adorar em espírito e em verdade, pois a Tua palavra também vai dizer aqui, Senhor, que o Senhor busca aqueles que Te adoram em espírito e em verdade. O Senhor está atrás, Senhor, daqueles que busca, Senhor, a Te adorar em espírito e em verdade. No verso 22, 23 desta palavra, o Senhor fala isso. 24, o Senhor fala isso, que o Senhor quer os verdadeiros adoradores, aqueles que adoram em espírito e verdade. Pai, santo e querido, meu Deus querido e amado, é assim, Pai, que eu Te oro e Te agradeço em nome do Pai, do Filho e do Teu Espírito Santo. Amém e amém. Amados irmãos, vamos compartilhar essa mensagem, vamos fazer com que, o Evangelho do Senhor seja, proclamado a outras pessoas que precisam ouvir deste Evangelho, que precisam ouvir desta mensagem. Em nome de Jesus, fica na paz e que Deus te abençoe.